sou Roberto Martins, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. Sou formado aqui nessa escola, na Escola de Engenharia de São Carlos. Fiz Engenharia de Produção também. É um prazer imenso voltar aqui. E vou trazer para vocês hoje uma experiência pessoal sobre como que eu, no meu dia a dia, conecto com as gerações. É uma apresentação eminentemente de cunho pessoal, não é tratado, assim, não é baseado com pesquisa, experiência científica, que seria muito comum que vocês esperassem de um professor. Ok? Rapidamente, eu traço aqui três grandes gerações. Eu não me preocupei em ser preciso, em nós termos aqui exatamente quais são as três gerações. Se vocês entrarem na literatura, vocês vão achar os Baby Boomers, geração X, geração Y, e vem vindo a tal de geração Z. Mas os anos não batem muito. Alguns colocam 46, 64, 65, 79, 79, 79, 99. Esse não é a minha preocupação. A minha preocupação é dizer, pegar, ver se vocês conseguem se ver e verem pessoas com quem vocês se relacionam. Onde que eu estou? Onde estão meus pais, por exemplo? Onde estão meus professores? Tenho alunos aqui que eu não estou vendo, mas eu sei que tem. Então, onde que eu estou também, vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos, tranquilas. Mas o fato que é assim, quando a gente vai falar de gerações, a primeira coisa que vem à cabeça é que as gerações entram em conflito. O que mais você acha sobre gerações é o conflito entre as gerações. E o que eu quero colocar para vocês é exatamente a minha experiência pessoal, que isso não necessariamente tem que acontecer. Então, só para precisar, quem teve dificuldade de fazer as contas, eu coloquei até os valores. Eu estou ali no meio, geração X. Vocês devem ter pais, geração X ou Y, X ou Baby Boomers, e certamente muitos aqui são geração Y. Então, vamos olhar como que cada geração, com a sua lente, com o seu modelo mental, enxerga algumas coisas. Então, o computador, que está na nossa vida, vocês têm computadores aí nos bolsos, nas mochilas, e certamente a geração Z já nasceu com o computador na mão. Então, como que é o computador para os Baby Boomers? Eles começaram a ver computador dessa forma, ocupando andares, inclusive aqui era o CISC, ou algum lugar próximo geograficamente aqui na Universidade de São Paulo, era o CISC eu fiz programa perfurando cartão, e já revelei muito da minha idade, mas é verdade, eu perfurei cartão, tive contato com aquele que é o símbolo de computador da minha geração, que é o desktop, um computador que já tem grande capacidade. Isso aqui é os primeiros computadores, o ENIAC. Ele ocupava andares e ele tem uma capacidade de processamento inferior ao que você tem do seu smartphone, ou mesmo do seu celular, e uma memória que dá uma vaga lembrança. E este aqui já é o desktop. Então eu passei a perfurar cartão para aquilo, mas fiz meus programas em Fortran e Pascal com disquete, aquele buraquinho ali não é ventilador, é disquete que entrava ali. E vocês, certamente, estão acostumados, geração Y, com computação móvel, cloud computing, notebooks já são... laptop é uma coisa que vocês já não... Laptop não é netbook, agora vem o ultrabook, E nós temos os tablets e os smartphones, que são o suprassumo. Agora, vocês imaginam... Para vocês é fácil isso. Agora vocês imaginam uma pessoa que viveu isso, passou por aquilo e agora fica olhando para essas coisas e vai falar, tá vendo? Cai no chão, quebra. Esse aqui jamais quebraria. E vem o conflito de gerações. Eu me agarro àquilo que eu me sinto seguro. Então eu estou aqui. Ele não falhava, ele fazia 2 mais 2. Aqui eu não consigo acessar a calculadora, eu não enxergo. Cadê meu óculos? Onde que eu enfiei meu óculos? Então... esse é o problema do conflito de gerações. Vamos andar mais um pouquinho, vamos ver o outro aparelho que gera muito problema. Inclusive, talvez eu consiga dizer uma coisa só para vocês, explicar de onde vem discar. Porque tinha um disco no telefone.
Vocês já viram um telefone? Já usaram um telefone desse? Ainda bem, né? Mas eu acho que, certamente, se meus filhos estão me assistindo pela internet, olha como é moderna a coisa, eles vão ver, vão falar, mas a gente não tem um desse em casa, pai. Né? Isso é o telefone dos baby boomers. E, olha, era incrível, conectou muitas pessoas nessa geração. Depois, na minha, o negócio ficou mais sofisticado, porque aquilo ali era terrível. Você não conseguia ir ao banheiro e atender o telefone. Sim, vocês nunca fizeram isso. Conectados 24 horas por dia, como são hoje, com esta tecnologia, então o que acontece? Discar não faz sentido. Como que só se eu ficar girando o meu, e tem acelerômetro, vai ficar girando, vai discar, mas não vai fazer ligação. Daqui a pouco a gente vai ter esse conflito de gerações. Esse não está 100% disponível, aquele geralmente estava. E está vendo que era velho, era bom. E esse aqui, sai da área, não pega, mesmo que tenha sinal. E aí, está vendo? Aquele que era bom. Ou seja, aquilo que era símbolo numa geração, pode ser aquilo com aquela geração se agarra e entra em conflito com a outra. E a dificuldade, vocês ainda vão ficar velhos, eu espero. Né? E vocês vão ver, coisas novas virão. Se você não se adaptar, você entra em conflito. Porque você pega aquele aparelhinho, não enxerga. Né? E outro dia, eu vi uma pessoa pegar um aparelhinho desses que é colorido e ficar assim. Mas ele não é touch, tem que digitar, tem que teclar. Ah, desculpa. E tudo isso são o quê? Fruto daquilo que a gente tem de visão do momento da geração que a gente vive. Eu trouxe aqui umas piadinhas, né? Olha esse moleque, ele fica encantado. Vocês já viram máquina de escrever ou não? Olha, se precisar, tem uma lá na secretaria de pós-graduação do departamento, vai lá, a gente pode mostrar. Não funciona, mas a gente mostra. Né? Também, olha que interessante essa outra piadinha que eu peguei na internet. Né? Quer dizer, as gerações, a música para gerações são aparentemente coisas absurdas, não se conectam. Né? E, finalmente, eu achei fantástico esse material, que é do Grupo Foco, eu não o conheço, mas mantive aqui a autoria, que é como cada geração manda mensagem de Natal. Veja que interessante. Vai pelo correio. O outro já é um telegrama fonado. Mais modernoso, disparou um monte de e-mails. Mas vocês, alguns de vocês, e eu tenho filhos, né? Minha filha não usa mais e-mail, ela não gosta, ela prefere mensagens curtas, SMS. Então aqui tem como que cada geração faz cada coisa. E vocês percebem que essas diferenças, fruto essencialmente aqui de tecnologia, mas não estou afirmando isso, longe disso, vocês percebem que a gente tem maneiras de fazer as coisas. E a gente se interage. Então você fala, manda para mim põe essa carta para mim no correio, o vovô vai falar. Você vai falar, pô, uma carta no correio? Manda um SMS para a gatinha, né? Então, é exatamente sobre isso que aí eu vou começar a falar da minha experiência profissional, porque eu comecei na Universidade Federal de São Carlos em 1994, como professor na área de qualidade, tinha acabado o mestrado aqui, na Escola de Engenharia, né? E eu tinha 29 anos, meus alunos 22, eu dou geralmente uma disciplina de 4º ano, tá? E ambos eram quase gerações X. E não nos entendíamos muito bem. Por mais que eu tentasse, não entendíamos muito bem. Lista solta, fica à vontade, façam aquilo que meus professores deixaram fazer, mas não dava certo. E em 2012, eu já estou com 47 anos, 18 de UFSCar, e os meus alunos continuam com 22. Gente, não são os mesmos, é óbvio. Eles passam todo ano, eles têm 22, e eu ponho mais um na conta. Então, se eu bobear, eu tenho um potencial de conflito com eles. Vocês concordam ou não? Nós vamos nos distanciando. E pelo contrário, né? O que aconteceu, e aí é o motivo do Vinícius me convidar para essa palestra, é porque ele falou que eu me conecto bem por causa de novas gerações. Então eu tinha tudo para isso aqui. Quer dizer, os alunos sempre com 22, eu 41, 42, e vou somando na caixa, até o dia que chegar a aposentadoria. Né? Então, o potencial de conflito é grande. E o que acontece? Na verdade, ele não ocorre. Eu me entendo melhor hoje com os meus alunos do que eu me entendia quando eu
até ia no DCE e no CAASO encontrava eles. Ou os encontrava, fica melhor. Né? Então é importante vocês perceberem que eu quero trazer para vocês uma experiência que é fruto do quê? Das conexões. Eu consegui mesmo, né? E o Vinícius, com a proposta de vir fazer essa palestra aqui, eu consegui começar a estabelecer conexões, e eu trago um exemplo, esse roteador, né? Que a gente conecta vários e vai distribuir. Eu comecei a conseguir estabelecer conexões com meus alunos que foram, né, em cima, basicamente, uma reflexão que eu fiz, de compartilhamento. E, se vocês olharem, essencialmente, nós, seres humanos, apesar de hoje essa palavra estar muito na moda, a gente vive e precisa compartilhar. Né? Compartilhar desde as coisas que nós gostamos, desde as nossas agonias, né? E eu percebi que eu consegui compartilhar muito mais com os meus alunos recentemente do que quando eu logo entrei na universidade há 18 anos. E mais, essa experiência não veio necessariamente da sala de aula. Não da oportunidade de 4 créditos, e na Universidade Federal de São Carlos nós damos 4 créditos seguidos, 2 intervalo 2, então é enfadonho, eles não aguentam, eu também não me aguento, eu também não aguento eles, mas fazer o quê? A gente tem que estar lá, e vamos, né? E o que acontece é que essa experiência de compartilhamento não veio da sala de aula. Porque na sala de aula, não sei se vocês, aqui tem docentes, mas um dia se algum de vocês forem, vocês vão perceber do que eu estou falando. A docência na sala de aula é uma coisa solitária. Não tem feedback. É parado o negócio. Você está lá, eles estão lá, eles já estão com vários e vários anos de banco escolar, então você tem que se movimentar muito. Eu me movimento muito. Eu vou para lá, eu vou para cá e olho nos olhos. Se alguém não me olhar é porque está em stand-by. Sim, vocês já aprenderam a ficar em stand-by. Pá, joga meio neurônio, e você não tem feedback. Então, dar aula não é compartilhar. Dar aula é ficar fazendo monólogo. E quem me conhece sabe que eu detesto fazer isso. Eu ponho eles para trabalhar e fico olhando. É muito melhor, me divirto, converso com eles. Então, a partir de uma mudança de didática que se deu nos anos 2000, eu consegui, talvez, diminuir as margens do rio Amazonas, a qual fica um docente e seus alunos. Né? E, fora da sala de aula, eu comecei a usar as mídias, as mídias sociais. E foi muito interessante para mim uma experiência em usar um software livre, que a universidade adota, para que eu ampliasse o contato com meus alunos, que é o Moodle, onde eu coloco conteúdo, não utilizo como ensino à distância, mas como apoio à aula. E uma coisa que era muito legal é que, véspera de prova, eu tinha que ficar até meia-noite, 1 hora, no fórum, respondendo lista de exercício. Né? Por quê? Era o jeito que eles estudam. E eu também já estudei. Né? Então, todo mundo não esquece que professor já foi aluno. Né? Então, eu já fiz isso também. Só que na minha época não tinha isso. E isso aumentou a nossa interação. Então, o Moodle permitiu com que eu, por exemplo, estivesse mais disponível. Respondi lista também de exercício por Skype. Né? E essa disponibilidade, essa interação, esse compartilhamento, essa conexão, ela foi aumentando depois quando eu fiz perfil no Twitter, no Facebook. No Orkut eu não usava muito, mas no Face eu usei bastante. E a gente começa a ampliar o compartilhamento, eu e os meus alunos. Então, é música, é coisa que eu adoro, como fotografia, né? É dicas, seja as mais diversas, de viagem, de vida. E a gente vai compartilhando coisas. Eu fico contente quando eles arrumam emprego, porque não parece, mas é um trabalho nosso realizado, ou talvez, né? Eu fico contente quando eu vejo, compartilho com eles notícias e aprendo com eles, vejo os vídeos que eles colocam, vejo o que está acontecendo. É muito legal quando chega a formatura você vê eles postarem fotos. E, coincidentemente, né, em 2009 e 2010, eu fui para a Ninfo de turma. Né? Eu não sei se houve aí um copy-paste de material de turma, e eu fui 2 vezes seguidas. Nossa. Vocês sabem como vocês copiam, cola, depois mandou, já foi, convidou, agora vai. Mas, enfim, pelo menos o primeiro de 2009 eu garanto. Brincadeira com a turma de 2010, perdão. Mas o fato é que a gente compartilha piadas, se diverte. Isso não é 100%, não é uma maravilha, lógico.
mas há um grupo de alunos com que a gente compartilha, né? Sexta ou quinta-feira, depois de 7 anos, contato com uma ex-aluna que largou o curso aqui, foi fazer na UFOP, e você sabe que alguém está no exterior, e às vezes eles te mandam e-mail pedindo opiniões, aconselhamentos profissionais, isso é muito legal. E isso aconteceu o quê? Evitou o potencial para conflito e surgiu uma coisa muito legal. Eu descobri que, apesar de eu ser geração X, e os meus alunos de 22 anos hoje, e os demais que também ficaram velhos já foram, estão trabalhando ou estão fazendo alguma coisa na vida, que nós temos semelhança, ou seja, nós somos semelhantes. Isso foi muito legal, por quê? Ao invés da gente ter aquele potencial da diversidade, o uso das redes sociais, e não significa aqui, que eu compartilhe com eles, eu gosto da música deles. Eu não faço aquele papel de eu me transvestir de geração Y. A gente descobre que ele gosta de rock, eu gosto de rock, ele gosta de jazz, eu gosto de jazz, curte aquele filme, eu sugiro um filme, me sugere outro filme. A gente não precisa se transvestir de outra coisa, de geração, para estar junto com eles. E acabei vendo que esse feedback que eu obtive, eu transpus uma barreira natural do conflito de gerações e a minha aula melhorou. Não é à toa que lá não tinha aluno, não sei se vocês perceberam. Passou a ter gente agora, e tem mais contato. Então agora na aula, eu consigo ir além às vezes de uma questão técnica e dou aconselhamento para eles, e até faço previsões e brincadeiras. Faço, você vai acontecer isso no seu emprego. Aí depois vem um tempo, professor, bem que o senhor tinha razão. Para isso que serve cabelo branco, Então a experiência, e a gente vai adiantando para eles. E a gente consegue falar hoje na sala de aula de coisas que são fora da sala de aula e com uma legitimidade maior, talvez. Aí os meus alunos podem dizer sim ou não. O fato que deu um feedback melhor nas minhas aulas. Então, o uso de redes sociais, no meu caso, foi muito interessante. Mas, um alerta. Não acredito que seja isso determinante. Para mim, o que determinou, eu acho, foi no momento que eu utilizei o meio redes sociais, o meio sala de aula, a gente conseguiu fazer o seguinte, a gente conseguiu melhorar a qualidade da conexão. Então a gente conseguiu aumentar a conexão, a gente conseguiu falar fora de sala de aula, pelas redes sociais, de coisas que a gente tinha em comum e não sabia. Então eu sabia lá que um aluno, nem dei aula para ele, mas o cara curte muito blues, deu dicas legais, eu nunca tinha visto aquilo lá, e aí eu fui baixar a música, Legal, pá, ele deu o site. Então, é muito interessante isso. E o que vale é que você não precisa valorizar as diferenças. Você pode potenciar as semelhanças. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade.